Olá, você já se preparou para 2017 financeiramente? Você já planejou as suas finanças, as suas contas? Você sabe como vai ser este ano que está chegando? Bom, sobre este assunto nós vamos conversar com a gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, Sheila Girardello, que vai dar algumas dicas importantes para a gente. Sheila, muito obrigada pela sua presença aqui na RedeTV. Bom dia. É um prazer. Bom, vamos iniciar aí de que forma as pessoas podem se preparar nesse fim de ano, né, para começar um ano, digamos, no azul, como a gente fala popularmente, né? Com certeza. Eu acho que o grande desafio nosso enquanto brasileiro é não estourar o nosso orçamento, né? O início de ano a gente sabe que existem vários gastos, vem aí o IPTU, IPVA, escola, rematrícula, então temos que já nos organizar para que o início de ano seja um pouco mais tranquilo. Então, o que a gente já aconselha para que essas compras de natais sejam muito programadas, mas para quem já estourou, então a dica é, se programe, sente, faça um balanço de tudo que foi gasto dentro deste período de compras de Natal, faça esse levantamento. Com este levantamento em mãos, fazer uma reestruturação. Então, eu estourei o orçamento ou eu não estourei. Tenha tudo anotado. Então, com esses dados em mãos, fazer um planejamento e veja qual a necessidade. Hoje, muitos dos brasileiros, a gente tem por estatísticas, estão altamente endividados no sentido de utilização de cheque especial e o nosso grande vilão, que é o cartão de crédito. Cerca de 63% dos brasileiros utilizam cartão de crédito e, principalmente, utilizam o cartão de crédito parcelado, no rotativo. Então, chega o final de ano, eu vou lá, eu vou comprar, e a gente tende, porque eu me incluo, a gente tende a colocar a parcela dentro do bolso e não o valor total da compra. Então, neste contexto, você coloca a parcela, mas essa parcela somada às contas extras de início de ano é que acabam pesando nesse orçamento. Então, a cooperativa, ela vem, não só a cooperativa, mas as instituições financeiras, mas a cooperativa como um diferencial, ela vem justamente com esse intuito de trazer para nós uma reestruturação, uma reorganização financeira, tá? A cooperativa como uma instituição que não é uma instituição como os bancos tradicionais, ela não visa lucro, ela vem oferecendo o quê? Empréstimos financeiros atrativos com o seguinte sentido, vamos lá, vamos organizar a sua vida. Some esses gastos, então voltando ao teu questionamento, some esses gastos, estruture a tua vida, sente com o teu gerente, vamos ver lá o que tem e estruturar numa taxa de juro mais baixa. Hoje a gente pega uma taxa de juro média de cartão de crédito em torno de 15%, 16%, uma taxa de juros de cheque especial de bancos normais em torno de 12%, 13%. E a gente pode chegar a uma taxa de juros de um empréstimo rotativo que vai no máximo até 4%. Então, assim... Menos da metade, né? Menos da metade. Então, reestruturar é a palavra de ordem para quem já estourou essa bolha do final de ano. Então, reestruturar, colocar na ponta do lápis, fazer o orçamento e se programar no sentido de conseguir pagar essas contas sem necessariamente passar o ano inteiro apertado e conseguindo pagar também as contas de início de ano. Agora, para aqueles que já conseguiram passar um final de ano talvez dentro de um orçamento mais ajustado e estão dentro de um azul, é equilibrar realmente as contas de início de ano para que elas caibam dentro do seu orçamento. E isso a gente sabe que é muito difícil, né? Por mais que sejam as pessoas extremamente controladas, por mais que sejam... por mais que nós brasileiros sejamos extremamente controlados e tenhamos os custos sobre a nossa perspectiva, chega o início de ano, as coisas meio que estouram. O material escolar, ele aumenta demais o custo. Então, a dica sente também, façam todos os levantamentos desse custo e muitas vezes é mais viável, ao invés de tentar pagar no mês a mês, no parcelado, como vem a sugestão do IPVA, do IPTU, ou mesmo dos materiais escolares, muitas vezes é viável sim se fazer um empréstimo para pagamento disso de uma forma mais pulverizada, com um pagamento lá em 6 vezes, em 8 vezes, onde você de fato não vai se endividar no curto prazo e vai conseguir fazer esse pagamento de uma forma mais suave. Às vezes existe casos de muitas pessoas que têm contas em mais de uma instituição financeira, mais de um banco, né? E aí fica trabalhando com cartão de crédito de cada uma, com datas diferentes, enfim. Isso daí é saudável?
Não é. Para o bolso, né? Para o bolso. Assim, quando que se é aconselhável esse tipo de medida? Quando a pessoa tem várias entradas. Então, assim, vamos imaginar, a pessoa assalariada, isso não é saudável. A pessoa que é do comércio, sim, porque ela tem várias entradas, ela consegue manejar isso de forma muito clara. Agora, a pessoa que é assalariada, que tem uma única entrada no mês, ter vários cartões de crédito, não. Aí a gente percebe muitas vezes a pessoa que paga o mínimo de um com o mínimo de outro e vai fazendo todo um processo e daí entra numa bola de neve, como a gente ouve tradicionalmente falar, né? Então, assim, não é saudável. Hoje já existe a possibilidade da portabilidade ou a compra de créditos que se fala, que já é normatizada. Então, assim, várias instituições já compram a dívida de uma para com as outras, tá? É uma coisa muito comum no mercado financeiro, então eu tenho a possibilidade de chegar numa determinada instituição e falar, olha, eu quero que você compre a minha dívida de outra instituição. A gente pode sim trazer essa portabilidade, concentrar tudo numa única instituição. Aí vai muito da predisposição da pessoa também querer sair disso. Então, assim, porque o sair disso ou deixar de ter esta bola de neve implica necessariamente, muitas vezes, cessar este consumo. E essa é a grande diferença, é a grande sacada, é o querer sair dessa bola de consumo. Que a pessoa fala, é só mais isso. E daí, assim, vai para fatores um pouco mais além, né? Fala assim, vai mais do que o simples querer consumir, né? Aí entra até na questão psicológica, ansiedade, né? De que forma a pessoa, ela pode, então, por exemplo, já que ela está na situação, está nessa bola de neve, ela quer começar um ano de uma forma enxuta, ela deve reduzir para um cartão só? Como é que ela pode trabalhar isso daí? Você já falou que existe, né, a portabilidade de uma instituição para outra para assumir essa dívida. Mas assim, o que seria mais recomendável? Ela fechar as contas e deixar no caso de um assalariado, numa instituição só? Para assalariado é o que mais se recomenda, uma única instituição, no máximo duas instituições, uma recebendo crédito salário e uma que seria da sua preferência, porque é lógico que a gente sabe que existe aquela questão da instituição do peito, aquela que está o tempo sempre com a gente. Mas o recomendado é isso, porque o assalariado, por mais que se diga com uma entrada única, ele não tem como... não tem capacidade financeira, no sentido assim, para movimentar muitos bancos. O que vai acontecer? Eu tenho uma única entrada e com esta única entrada eu acabo colocando num banco ou numa instituição, dali eu remanejo para outras instituições. Então, é o mesmo dinheiro que circula por várias instituições. Vamos imaginar que eu esteja utilizando, ou eu, assalariado, utilizando o limite de cheque especial numa determinada instituição. Quando eu cubro esse limite de cheque especial, eu pago IOF sobre isso. Aí eu mando esse dinheiro via TED para uma outra instituição. Eu pago uma tarifa de TED, eu cubro o cheque especial da outra instituição, eu pago um outro IOF. Então, a carga tributária se torna muito mais alta. Então, além do juro de cheque especial, se paga uma carga tributária, uma tarifação que é desnecessária. Então, assim, o primeiro passo, ele tem que ser a tomada de decisão, dizer, somar, sabe? Assim, a consciência, ela tem que ser, para e soma. Quanto eu estou pagando de juro, de tarifa, de taxa? A hora que a pessoa toma esta consciência, dizer, não, eu estou gastando aí quase 5% do meu salário pagando taxas, tarifas, juros. Não, eu não quero mais isso. Como eu reestruturo? E daí sim, procurar a instituição financeira, procurar o seu banco, ou procurar a cooperativa e dizer, eu quero reestruturar. E com essa reestruturação, colocar no papel o que é viável. Porque a gente tem percebido muitas pessoas, e é gratificante até para nós enquanto cooperativa, com aquilo que pagavam de juro por mês, estão pagando a parcela e conseguem reestruturar a vida e num prazo às vezes de 24 meses, voltam para nós, ou 12 meses, falam, olha, eu deixei de dever e hoje eu consigo ser um cliente investidor, hoje eu consigo guardar dinheiro, hoje eu consegui me reeducar financeiramente, né? Então, aproveitando essa deixa sua, para quem então já conseguiu, né, esse equilíbrio financeiro, consegue inclusive guardar algum dinheiro, que tipo de investimento é recomendável? Porque a gente ouve muito aí consultores, economistas, falando da segurança da caderneta de poupança, mas que ela não rende tanto diante desse mercado que está, aí, digamos, um pouco nervoso, né? E uma expectativa, às vezes, até difícil para 2017, né? Qual seria o investimento ideal? Assim, é uma pergunta tanto quanto complicada. Depende-se muito do que se quer investir. Tá? Então, quando se fala em grandes investidores, se falar em caderneta de poupança chega a ser uma ofensa. Agora, quando a gente fala em pequenos investidores, sim, eu te diria, ainda é o mais viável. Tá? Então, quando a gente fala daquele investidor que quer começar a se tornar um investidor,
é de fato a ponta de entrada, tá? É aquele que quer começar a aprender a investir, a se educar financeiramente. E só colocando um parêntese aí, mesmo o endividado, ele deve se tornar um investidor. Nós temos vários programas de educação financeira, treinamentos, a gente faz inclusive um programa, o Crescer, o Pertencer, que são programas dentro da cooperativa, treinamentos que a gente faz para os nossos associados, que fazem educação financeira mesmo, que ensinam o nosso associado em como lidar com isso. Então, assim, o que nós precisamos trabalhar, voltando aqui ao assunto da poupança, então, assim, a ponta de entrada é a poupança, sim. Ela é, de fato, mais seguro, ela é aquele que isenta a questão da tributação, ela é aquele que você pode fazer aportes pequenos mensais, você tem um livre acesso em termos de seriam retiradas para o público que não entende muito. Seriam retiradas. Né? Então, assim, eu coloquei, mas eu me apertei, eu preciso tirar. Então, ela acaba sendo, sim, para um público que quer começar a investir, o produto ideal. Tá? Então, agora, para um público de investidores que entra num patamar de investimento um pouco maior, nós temos os CDBs, nós temos os fundos de investimentos fixos, de rendas fixas, que ainda acabam sendo com laços de renda de RF, que ainda acabam sendo os mais garantidos. Tá? O que a gente não recomenda neste momento são fundos em ações, são fundos porque com a virada do ano, com todo o contexto econômico que nós estamos vivendo, eles são fundos que dá para investir, mas com um pouquinho mais de risco. Então, o que é importante a gente colocar neste momento, se tratando de investimento? Procure a sua instituição, sim, faça o seu perfil de investimento, que é uma exigência do Banco Central, tem que entender qual é o teu perfil, se você é moderado, se você é arrojado, se você é um perfil conservador. Com esse perfil em mãos, a gente tem um leque de produtos a ser ofertado. Procure sempre profissionais certificados pela Anbima, que é uma exigência, que vão ser profissionais que vão te dar todo o aparato dentro do processo de melhores produtos e serviços, e esse profissional vai te colocar a gama que a instituição oferece. Tá? Que regra geral... Que dicas importantes. Que regra geral são produtos semelhantes entre as instituições. A diferença está muitas vezes na taxa de administração, está em alguns detalhes. E um ponto importante que dá para a gente colocar, que muitas vezes não é dito como investimento, mas ele é um investimento a longo prazo, são as previdências privadas, né? Que se a gente pensar na nossa atual conjuntura, que nós não temos muita garantia da nossa previdência pública, há de se falar que a previdência privada, ela é sim um bom investimento pensando no futuro. Sheila, para a gente encerrar, a gente sabe que as cooperativas, elas têm diferenciais para oferecer, né, para os clientes, e já existe hoje a portabilidade. Então, uma pessoa que, por exemplo, já esteja insatisfeita com a instituição financeira com a qual trabalha, mesmo que seja há anos, ela pode transferir, digamos, essa conta para uma cooperativa. Ela pode, por exemplo, procurar o Sicredi e falar, olha, o que eu posso melhorar aqui? Existe essa possibilidade? Sim, com certeza. As portas do Sicredi estão abertas, ela pode procurar, existem os diferenciais, sim, em termos de tarifação, existem os diferenciais em termos de taxa de juro. Como eu falei no início, nós não somos uma instituição financeira que visa lucro, então o que a gente quer? Cooperar para crescer. A cooperativa está de portas abertas para receber, sim, a comunidade, para buscar junto. O que é importante a gente ressaltar, nós queremos cooperados que venham a ser sócios, porque na cooperativa, cada pessoa que entra, ela passa a ser sócio da cooperativa. Temos os diferenciais, além da distribuição do que vem a ser os lucros, tá? Então, assim, lucro é a palavra errada, porque lucro é de banco. Então, assim, o que dá de resultado. Então, o que sobrou de resultado no exercício, ele é dividido sempre no exercício posterior. E é muito bacana ver isso quando a gente olha os associados e reconhece isso nas nossas assembleias. Então, a cooperativa é uma parte onde a gente de fato participa nas assembleias votando, a gente de fato percebe quando entra na conta corrente o retorno daquilo que a gente viu da movimentação. Então, tem os diferenciais, existe todo um diferencial que não é só taxa de juro, existe o diferencial de atendimento e existe o diferencial de você ser dono, de você ter o poder de ser ouvido, tá? E a proximidade. Por ela ter uma abrangência que é nacional, a Sicredi, ela tem abrangência nacional, ela está presente aí em quase todos os estados do território nacional, ela tem uma atuação local. Então, são várias cooperativas que têm uma administração quase que local, mas é uma abrangência nacional. E essa atuação local, ela garante que a reversão daqueles resultados daquela determinada cooperativa voltem para a localidade.
De que forma? Com programas sociais, União Faz a Vida, com programas sociais que bacana. de reversão para a própria comunidade. Então, assim, tudo isso faz com que a comunidade também se sinta privilegiada. Que ótimo, que bom. Muito joia. obrigada pelas suas Muito informações, obrigada a dicas você. importantes. Com certeza. E um ótimo 2017 a todos. Igualmente. Nós ouvimos hoje Sheila Girardello, gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, trazendo informações muito importantes, viu? É importante você passar isso adiante, já que todos nós precisamos parar, repensar, colocar no papel, né? Quais são as nossas contas, o que nós teremos aí para esse começo de ano, o que nós fizemos no final de ano, se nós gastamos mais ou conseguimos economizar. Fica essa dica para você, compartilhe, mande para os seus grupos, para as redes sociais, acesse RD News lá no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima!